Arquivo Guaíba. A história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação: Luiz Magno. Muito boa noite, amigos da Rádio Guaíba. Estamos chegando mais uma vez com uma edição do nosso Arquivo Guaíba. E desta feita, vamos relembrar aquele que é tido por muitos como o maior narrador da história do Rio Grande do Sul, Pedro Carneiro Pereira, que na próxima semana, infelizmente, vai completar mais um aniversário de seu falecimento. Já vamos há 47 anos sem a figura deste grande nome da narração esportiva, não só gaúcha, como brasileira. Vamos começar pelo fim, nesta nossa trajetória de lembrança, nesta hora de Arquivo Guaíba. Vamos começar pelo dia 23 de outubro de 1973, o dia daquele fatídico acidente no autódromo de Tarumã, em que ele e o piloto Ivan Iglesias se chocaram com seus Opalas e ambos acabaram falecendo. No Beira-Rio estava rolando Internacional e São Paulo. A Rádio Guaíba contou aquela partida com Armindo Antônio Ranzolin. E durante esse jogo, o anúncio da morte de Pedro Carneiro Pereira. Mas aqui não, a Federação Gaúcha fica com os 5% que lhe toca, e pega mais um... Atenção, Ranzolin. Sim, Cláudio, o que houve? Um acidente horrível. Um acidente horrível, friso lamentável em Tarumã. Quase o repórter não tem condições de descrevê-lo, Ranzolin. No retão, quando dois carros tentavam a ultrapassagem. Quando passavam justamente na frente do posto de cronometragem, as cabines, os dois carros chocaram-se contra a cerca e explodiram. Ô Clóvis, que bateria estava sendo realizada agora? Iniciou-se nesse momento a primeira bateria para os carros da classe B, C e D. Neste momento eu tenho a infeliz oportunidade de presenciar um segundo lamentável acidente em Tarumã. O primeiro com aquele piloto falecido. Agora resta, Ranzolin, saber quais os resultados deste acidente. Clóvis. Lá estão os dois carros em chamas, muita gente em torno dos dois carros. É o pavor que tomou conta de Tarumã e também deste repórter. Ô Clóvis. Infelizmente registra, Ranzolin, esse fato lamentável. Que Deus queira tudo corra bem. Ok, Cláudio, faz o seguinte, se movimenta por Tarumã e volta com as informações, com a identificação dos carros envolvidos neste acidente, aí no retão, frente aos boxes, na largada da primeira bateria das classes B, C e D. Bola com Tovar pela metade do terreno. Ranzolin. Sim, Antônio Augusto. Atenção, a Rádio Guaíba lamenta informar que hoje à tarde, quando se realizava a primeira bateria da prova para carros de turismo, ocorreu um sério acidente envolvendo dois carros. Do acidente, resultaram mortos os pilotos Nelson Iglesias e Pedro Carneiro Pereira, titular de esportes da Rádio Guaíba. Bem, esse tipo de informação nós não estávamos preparados para receber. O Pedrinho corre há tanto tempo, morre tanta gente nos autódromos, mas nós sempre imaginamos que com o Pedrinho isso não aconteceria. Confesso para os ouvintes da Rádio Guaíba que não há a menor condição para que o nosso trabalho prossiga. A partir desse momento, o Departamento de Esportes da Rádio Guaíba hoje vai encerrar as suas atividades. Nós não transmitiremos o jogo do Internacional em São Paulo, nem o jogo do Grêmio contra a Desportiva Ferroviária. Vamos colocar um ponto final na participação do Departamento de Esportes da Rádio Guaíba nesta jornada esportiva Ipiranga e nesta transmissão aqui do Beira-Rio. Emissoras brasileiras de ondas médias e curtas da Rádio Guaíba de Porto Alegre.
Rádio Guaíba lamenta informar que hoje à tarde, quando se realizava a primeira bateria da prova para carros de turismo, ocorreu um sério acidente envolvendo 2 carros. Do acidente, resultaram mortos os pilotos Nelson Iglesias e Pedro Carneiro Pereira, titular de esportes da Rádio Guaíba. Aqui no Autódromo de Tarumã, a Rádio Guaíba passa a leitura da nota oficial, distribuída pela Federação Gaúcha de Automobilismo e Automóvel Clube do Rio Grande do Sul. É a seguinte: a Federação Gaúcha de Automobilismo e o Automóvel Clube do Rio Grande do Sul cumprem o doloroso dever de informar ao público em geral e aos automobilistas em particular o lamentável acidente ocorrido durante o transcurso da 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Viaturas Turismo, Divisão 3, no qual perderam a vida os pilotos Pedro Carneiro Pereira e Ivan Iglesias Veiga. Prova esta realizada hoje no Autódromo de Tarumã. Face ao acontecido, declaram-se as entidades em luto oficial. Porto Alegre, 21 de outubro de 1973. Pelas diretorias Enio Lunardi Machado, João Alberto da Costa de Fini, presidentes. A Rádio Guaíba de Porto Alegre volta a transmitir do Autódromo de Tarumã. Os senhores já sabem do acontecimento. A Rádio Guaíba já transmitiu uma nota oficial da Federação Gaúcha de Automobilismo e do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul com respeito à competição realizada hoje pelo Campeonato Gaúcho de Viaturas Turismo Divisão 3 e do acidente no qual perderam a vida os pilotos Pedro Carneiro Pereira e Ivan Iglesias Veiga. Nós estamos aqui no Autódromo de Tarumã e não estávamos quando o lamentável acidente aconteceu. Mas a Rádio Guaíba estava transmitindo com o repórter Clóvis Rezende. A companhia jornalística Calda Júnior está aqui com os repórteres José Antônio Pinheiro Machado Neto da Folha da Manhã e Cleiton Celistre da Folha da Tarde. E o José Antônio Pinheiro Machado Neto, que está aqui em Tarumã ainda nesse momento, num dever de profissional de imprensa, tem agora a dura missão de contar aos ouvintes da Rádio Guaíba como aconteceu o acidente no qual 2 pilotos perderam a vida. Naturalmente que não vai falar agora, a exemplo do que está acontecendo conosco, o amigo do Pedro Carneiro Pereira, do Ivan Iglesias Veiga. Vai falar sim o profissional de imprensa, José Antônio Pinheiro Machado Neto. Pedrinho conseguiu uma largada sensacional. Ele passou na segunda volta, era o segundo colocado na corrida. Na terceira volta, ele tomou o retão dos boxes à frente de Ivan Iglesias. Ivan levou o carro para a esquerda, não controlou bem, chegou ao lado de Pedro Pereira, bateu no carro, os 2 carros se engancharam e subiram no barranco que tem à direita, onde fica a espécie de pavilhão de Tarumã, onde fica o público, o pavilhão social de Tarumã. Os 2 carros bateram, o carro de Ivan começou a pegar fogo quase imediatamente. Depois os carros saltaram e caíram na pista.
Ivan deve ter morrido instantaneamente. Pelo que se viu, o fogo tomou conta dos dois carros, mas principalmente no carro do Ivan. E como há um declive, a gasolina em chamas do carro de Ivan foi para o carro de Pedrinho, que ainda estava vivo dentro do carro. Tentava sair pela porta de trás com o carro capotado, mas não conseguiu. Morreu carbonizado também. O serviço de bombeiros, se bem que mesmo que fosse eficientíssimo, teria dificuldade, porque os dois carros estavam com o tanque completamente lotado, 80 litros de gasolina em cada um. Era na terceira volta da corrida. Seria muito difícil, mas se houvesse um serviço de segurança em condições, haveria uma possibilidade de salvação. Relembrando isso, agora a gente vai partir para aquela que era a sua grande paixão, fora a locução esportiva, o automobilismo. E em fevereiro de 1973, ele narrou pela Guaíba, junto de Armindo Antônio Ranzolin e também de João Carlos Belmonte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Corrida esta vencida pelo piloto da Lotus, Emerson Fittipaldi. Placa de 1 minuto, os carros começam a arrancar. Vamos ter a Brasil de Fórmula 1. Atenção Brasil! Rádio Guaíba de Porto Alegre no Autódromo de Interlagos. O momento de intensa expectativa. Atenção! Os carros vão se movimentar primeiro lentamente, percorrendo 100 metros e depois acelerando para a largada. Emerson Fittipaldi se coloca em movimento, Ronnie Peterson acelera também. Atenção, os demais não chegam. Emerson vai dando arrancadas, vão alinhando os carros. Atenção, alinharam, ainda não foi baixada a bandeira. Os carros acelerando bem à nossa frente. Avança Regazzoni, já tentando se infiltrar, vai tentar. Emerson Fittipaldi tentando a ponta. Ele vai em direção à curva 1. Vai tentar Emerson Fittipaldi ficar a ponta na altura da curva 1. Emerson Fittipaldi tentando ir para o Brasil de Fórmula 1. No retão, Emerson Fittipaldi disparando, tentando manter a ponta do Grande Prêmio do Brasil. Ter também em segundo lugar o brasileiro José Carlos Fátio Moco, de excelente largada. Atenção, os carros já estão na curva número 3, agora na curva 4, aproximando-se da ferradura. Os carros estão à frente, Emerson Fittipaldi em segundo. Vamos ver quem é que vem em segundo. Em segundo lugar, o carro número 6, Carioca. Em segundo lugar, o carro número 6 de Moco. Emerson na ponta, Moco em segundo, em direção à curva do lado. Estão na subida do lado, dois brasileiros à frente. Emerson na frente, Moco na segunda posição. Eles vão se aproximando da curva do sol, Ranzolin. Vamos ver, tem a impressão de que Emerson vai continuar predominando. Resolve hoje correr de ponta o Emerson quando vai para a curva do sol. O carro na curva do sol com Emerson Fittipaldi pontuando o Grande Prêmio do Brasil. Emerson Fittipaldi secundado pelo Moco. O terceiro carro ainda não foi identificado, poderemos identificá-lo a seguir. Emerson Fittipaldi já vai fazer a tomada na curva do Sargento. Deve apontar em seguida na curva do Sargento. Ele que surge. Emerson Fittipaldi perseguido pelo carro de José Carlos Fátio. O carro que vem a seguir pode ser Sever ou o Stewart. Vamos ver quem é o Stewart. E o Stewart, Emerson é o quarto. Jack Hicks é o quinto. Jack Hicks é o quinto. Já está o Stewart na terceira posição. Emerson pouco na curva do leste. Faz o Pinheirinho. Pinheirinho é também de Emerson. Moco é o segundo. Stewart é o terceiro. Ronnie Peterson é o quarto. Vai para a curva do cotovelo. Ali a 110 km horários. Emerson primeiro, Moco segundo. Stewart terceiro. Ronnie Peterson o quarto. Jack Hicks é o quinto. Os 5 primeiros na Fórmula 1 do Grande Prêmio do Brasil. Foram para o mergulho. Agora na curva da junção. Daqui um pouquinho mais. Completarão a curva. Emerson primeiro, Moco segundo. E Stewart terceiro. Ronnie Peterson quarto. Jack Hicks o quinto. No Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Vão completar agora a curva e vão para a reta de chegada, Pedro Carneiro Pereira. Emerson Fittipaldi vai completar a primeira volta na ponta. Ele está sendo perseguido pelo brasileiro José Carlos Fátio na primeira colocação. Em terceiro, Jack Stewart na curva número 1 de Interlagos. Emerson Fittipaldi na ponta. O Brasil, o primeiro no segundo lugar. Não foi em segundo.
Retão. Emerson disparando. A diferença de Emerson para Moco, cerca de 100 metros aproximadamente. Em direção à curva 3 no final do Retão. Emerson Fittipaldi na frente. O Moco em segundo. E Stewart aproximando-se de Moco, mas Moco tem uma diferença de cerca de 50 metros. Pedro, Sim. Wilson Fittipaldi no boxe. O Wilson Fittipaldi para no boxe. Quando estão se aproximando da ferradura, Emerson Fittipaldi na frente, Moco correndo em segundo, e Stewart em terceiro, está sendo ameaçado na quarta posição por Ronnie Peterson. Ronnie Peterson aproximando-se de Jack Stewart. Emerson folgando na ponta, perseguido por José Carlos Pato do Brasil na segunda colocação. Emerson Fittipaldi é o líder do Grande Prêmio do Brasil. Atenção! Vamos aguardar a entrada na reta de Emerson Fittipaldi. O líder, provável ganhador, apontou Emerson. O público levanta. Ele vai para a última volta em Interlagos. Antes vai ultrapassando a Nick Lauda, retardatário. Emerson Fittipaldi na última volta em Interlagos. Vai vencer a segunda prova do Campeonato do Mundo. Emerson Fittipaldi na curva 1. Emerson Fittipaldi na curva 2. Emerson Fittipaldi no retão. É Fittipaldi, minha gente. Este país tem pressa. Emerson Fittipaldi no retão. O público de pé em Interlagos acompanhando a volta final. Lá vai ele se aproximando da curva 3. A Lotus preto e dourada reluzindo nesse sol quente no Brasil. Emerson Fittipaldi em pleno mês de fevereiro, às 3 horas da tarde, vencendo ao calor, vencendo aos adversários. Emerson Fittipaldi acercando-se na ferradura. O campeão do mundo temporada de 72. Escrevendo nova história brilhante para o automobilismo brasileiro em 73. Emerson Fittipaldi fazendo a ferradura. Emerson Fittipaldi se aproximando da subida do lago. Emerson Fittipaldi vai agora lá na subida do lago, ultrapassou um retardatário. Eu não vejo movimento de bandeira, tenho a impressão de que quando ele passar é que entrará na última volta. Não sei, estou com o olho no Emerson, outro na bandeira, não tenho bem certeza. De qualquer forma, Emerson Fittipaldi está em direção agora à curva do sol, Ranzolin. Emerson Fittipaldi completando a curva do sol. Emerson Fittipaldi vai para a vitória no Grande Prêmio do Brasil. Mais um Grand Prix para a coleção de Emerson Fittipaldi. Ele vai para a curva do Sargento, completa a curva do Sargento. Emerson Fittipaldi em menor velocidade, agora a abertura. Desenvolvendo maior velocidade. Emerson Fittipaldi faz a curva do Laranja. Mais um Grand Prix que Emerson Fittipaldi vai somar. Ele vai ganhar o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. O nosso campeão mundial rumo à vitória. Emerson Fittipaldi já venceu o S, faz a curva do Pinheirinho, vai para o Pico de Pato, saiu do Pinheirinho, acelerou em direção ao Pico de Pato, ali diminui a velocidade, chega a velocidade aproximada, como ele mesmo disse ontem, para Guaíba de 110, a menor velocidade no circuito, arranca de novo, no mergulho, vai subindo agora na curva da junção. Emerson Fittipaldi na curva da junção, vai agora completar a curva da junção, para entrar na reta, ele vai ganhar a corrida, está terminando a corrida em Interlagos. Emerson Fittipaldi vai ser embandeirado por aí. Pedro, ele já completou, entrou na reta de chegada o campeão brasileiro. Aponta Emerson, público de pé, vibração em Interlagos, foguetes, Emerson, braço pra fora, embandeirado, Emerson Fittipaldi embandeirado, vitória de Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio do Brasil, embandeirado com 17 segundos de diferença sobre Jack Stewart. Uma vitória total, de ponta a ponta, arrancou na ponta, mostrando que sabe largar também, especialmente quando está acossado nos seus brios, como estava pelo companheiro de equipe Ronnie Peterson, que tinha marcado o melhor tempo de volta nas tomadas. Emerson foi para a ponta, atacado primeiro por José Carlos Patti e depois apenas seguido por Jack Stewart, que limitou-se a correr pela segunda colocação. Emerson, o grande ganhador do Grande Prêmio do Brasil. Emerson Fittipaldi fazendo a volta olímpica, acenando para o público em Interlagos. Aqui está ele fazendo a curva da ferradura, embaixo
baixa velocidade, tranquilo, o ídolo dos brasileiros, o Emerson Fittipaldi, que aqui, diante dessa multidão, no primeiro grande prêmio valendo pontos realizado no Brasil, deu essa satisfação para todos nós, ganhando, e mais do que ganhando, mostrando a sua categoria, a sua tranquilidade de grande piloto. Lá vai ele pela reta oposta, Ranzolin, vai fazer a curva do sol, é a volta olímpica do nosso campeão. Eu chamo, quando passar aqui, o terceiro colocado, Dennis Hulme, Ranzolin. É a volta da vitória do campeão mundial, do brasileiro campeão Emerson Fittipaldi. Atenção, Ranzolin, embandeirado Dennis Hulme, o terceiro colocado no Grande Prêmio do Brasil. Acenos para Emerson Fittipaldi aqui pelo miolo. O público todo de pé em Interlagos. Milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de acenos para Emerson Fittipaldi. Que a sua vitória aqui, Emerson, se repita nos outros autódromos no mundo todo nesta temporada de 1973. É o Brasil com o seu campeão mundial, Emerson Fittipaldi, com mais uma vitória. Ele vai para o mergulho, vai para a curva da junção. O Brasil venceu mais uma. Emerson Fittipaldi já tem 18 pontos em duas provas do Campeonato Mundial de 1973. Cobertura completa da Guaíba, com sua equipe aqui em Interlagos, em São Paulo, desde sexta-feira, desde os primeiros treinos oficiais. Emerson Fittipaldi completa a sua volta da vitória. Aí vai o campeão, Pedro. Um espetáculo indescritível, eu olhar para a arquibancada e ver milhares de bandeiras, acenos do público. A Maria Helena está bem aqui à minha frente, esperando o seu marido campeão. Aqui está ele, Emerson, abana para o público, vai parando o seu carro. Colin Chapman é o primeiro a abraçar Emerson Fittipaldi. Ele nem pôde ainda tirar o capacete. Está ali Colin Chapman, o diretor da equipe, que hoje deve ter se convencido definitivamente que esse é um piloto fora de série. Bons há muitos. Fora de série é ele, com cabeça, com calma, com tranquilidade. Hoje correu de ponta a ponta, vencendo o Grande Prêmio Brasil, sagrando-se campeão da primeira prova, valendo pontos pelo lado em nosso território. Já sem capacete, Emerson Fittipaldi abraça os seus mecânicos. Está ali também Maria Helena, a Maria Helena com seu chapéu escuro tradicional. Emerson Fittipaldi abraçando os mecânicos, vibrando, sorrindo de satisfação. Toma água agora, estou me alcançando uma garrafa d'água. Ele está tomando numa garrafa azul um pouco de água para refrescar a garganta, que esteve seca durante a corrida. Lá está ele beijando a sua esposa, Emerson Fittipaldi, extraordinário vencedor do Grande Prêmio do Brasil. Está ele agora cercado pelos policiais para não ser abafado. Emerson Fittipaldi bem à nossa frente, já se preparando para subir no pódio. Já vai lá para o meio da pista, vai subir no pódio o campeão do mundo do ano passado, Emerson Fittipaldi, acena com a bandeira brasileira, nas mãos, um espetáculo magnífico, um espetáculo de trazer lágrimas aos olhos para todos, o novo ídolo deste povo que tem pressa, desse povo que luta. Olha a torcida. Aí vai a Maria Helena levando água para o campeão mundial. Ô Maria Helena, a Maria Helena pode falar pra gente, que grande emoção, agora você pode falar tranquilamente. Agora eu posso, agora, você sabe o que é? Eu não quis ser mal educada. Antes, pediram o que eu achava, eu não queria falar nada, a gente sempre acha um pouquinho mais forte. Eu estou muito contente e muito orgulhosa. Ele deu uma de campeão, mesmo. Foi uma grande corrida, sensacional, de ponta a ponta, isso é corrida mesmo. Mas olha o champanhe aí, olha o champanhe, o Emerson Fittipaldi, que coisa maravilhosa. Vai lá, Maria Helena. Emerson, o calor prejudicou ou não, Emerson? Não tive problema, graças a Deus o carro estava muito bem, só a água que estava um pouco quente, estava 100 graus mais ou menos a temperatura. E o Rony que não teve muita sorte, né? O Rony eu não sei o que aconteceu, parece que deu uma rodopiada, né? Fala mais aí, pode falar à vontade. Estou muito contente com a vitória, graças a Deus o carro, a corrida toda não tive problema nenhum. E apesar do calor, foi tudo bem, não tive galho nenhum de pneu, de temperatura de água, nada, foi tudo bem, graças a Deus. Teve muito boxe nessa corrida, hein, Emerson? Teve boxe de montão, né? Eu desde o começo da corrida eu estava procurando andar com o motor a 10 mil rotações, em vez de a mais de... Grande vitória de Emerson e, claro, uma grande transmissão da Rádio Guaíba com o Pedro Carneiro Pereira. Vamos a um breve intervalo comercial para, na volta, lembrarmos aqui no nosso arquivo
o último jogo narrado por Pedro Carneiro Pereira, aqui na Guaíba. De volta com o nosso Arquivo Guaíba para colocarmos a você o último jogo que Pedro Carneiro Pereira transmitiu. 14 de outubro de 1973, partida pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Clube do Remo. Uma vitória do Grêmio e que o Pedro vai contar para você agora no arquivo. Vamos ter a cobrança na divisória do campo por intermédio de Carlos Roberto, cobrou para Cláudio. Cláudio apanhou, deu para Carlinhos ao seu lado. Carlinhos outra vez a Cláudio, correu na frente tentando receber. Recebe nas costas do lateral esquerdo, Cuca tenta a linha de fundo. Ainda Carlinhos parou, voltou, tentou enganar o adversário. Uma jogada embolada com Cuca, levou a melhor, chegou na linha de fundo, sempre apertado pelo lateral, acaba saindo com bola e tudo pela linha de fundo. É tiro de meta para o Clube do Remo. O início do lance do Carlinhos driblando com o pé esquerdo foi muito bom, mas na hora que ele adiantou a bola para ganhar a frente do lateral e fazer o cruzamento, deu muita violência na bola e não conseguiu dominá-la. Olha a jogada de defesa do Remo, um pouco perigosa. Elias consertou, dando para Aranha. Aranha apanha pela intermediária, vai carregando para o meio de campo, levando Aranha para Swing. Swing retardado, mas bem aberto pela ponta mesmo. Perdeu a bola para Loivo. Loivo tentou bater Aranha, recuperação de Aranha. Aranha contorna bem a Loiva, é agarrado pelo jogador do Grêmio, o árbitro marca a falta. É por falar em swing retardado, mas pela ponta mesmo, o terceiro homem está visto, é Caíto, número 8, que joga pela direita, número 10, Cláudio, Luiz Cláudio joga pela esquerda. Mendes movimentando no centro de sua intermediária, na direção do seu companheiro, que era Luiz Cláudio, deu outra vez para Mendes, Mendes prepara-se para fazer a batida para o campo de frente, de perna direita, faz o lançamento pelo alto, vai tentar dominar o jogador Caíto, veio para a ponta direita, dominando junto à linha de lado, saiu com bola e tudo, é arremesso favorecendo o time do Grêmio. Para ter certeza, prefira Ipiranga. Rádio Guaíba de Porto Alegre, comandando a rede Ipiranga dos Esportes. Carlos Roberto pisando na bola, mas nem por isso perdendo o seu controle. Ainda Carlos Roberto pelo campo de defesa. Carlos Roberto para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio dominando, retardando para Beto. O zagueiro espera a chegada do adversário. Agora faz o lançamento longo para Loivo. Loivo apanha pela intermediária, dá mal para Tarciso. Divide com Aranha, ainda recupera Loivo. Loivo para Tarciso. Tarciso vai embora ao lado da grande área, bateu o primeiro homem. Quando Mendes entrava sobre ele, Tarciso fazia um voo espetacular. Eu acho que a falta houve, mas Tarciso fez teatro, Belmonte. O Tarciso é um jogador de muita agilidade, então na hora que o Mendes colocou o corpo na jogada, ele aproveitou para saltar e o Sebastião Rufino marcou a falta. Loivo para cobrança, mas a posição é bem melhor para o Mazinho. Eu acho que, apesar da formação de barreira, talvez o Grêmio não tente para o gol e faça o cruzamento. Em todo caso, o Mazinho aqui da esquerda está colocado, pode tentar com o pé direito. Sinal eletrônico marcou 5 minutos de jogo do primeiro tempo no Estádio Olímpico. Grêmio e Clube do Remo 0-0. Mazinho e Loivo em posição de cobrança. Quem parte para a bola é Loivo, dando para Mazinho. Mazinho preparou, atirou alto pela linha de fundo. Tiro de meta. O Loivo, ao invés de fazer o cruzamento, preferiu dar o toque bem para o Mazinho, mas o Mazinho atirou mal. Preparando-se o goleiro Dico para chutar para o centro de campo, preferiu deixar para o zagueiro Mendes. Recua então o zagueiro Mendes. O time do Remo joga com uma camiseta azul marinha. Números brancos, gola também branca, calções brancos, meias também azuis. Correu para a bola, Mendes bateu forte de pé direito, a bola vai onde está Carlos Roberto de primeira, tentou levantar para Mazinho, conseguiu, Mazinho cabeceou para a área, não havia ninguém do Grêmio lá, entrou para cortar o jogador Mendes no centro de sua intermediária para Elias para Aranha apanha para a intermediária e Aranha vai carregando para a divisória, ainda Aranha cercado por Loivo à sua frente, Aranha tentou a jogada com swing, devolução para Aranha, apareceu Paulo Sérgio fazendo cobertura e tocando a bola pela linha de lado. Arremesso favorável ao Clube do Remo. A pelota é atirada para a direção do swing. É swing mesmo quem faz o arremesso para o grandalhão Alcino. Alcino domina, está pela ponta direita tentando livrar-se na marcação de Beto. Passou por Beto em boa velocidade. O árbitro deu falta vencida. Ele ia para a linha de fundo, Lupe. Sinceramente acho que errou o juiz da partida, porque o Alcino já havia vencido a marcação do Beto. Beto empurrou o Alcino, mas ele estava com tudo para fazer o cruzamento. O juiz interrompeu o lance, marcando falta que Swing vai cobrar. Prepara-se Swing, olha a bola alta para o grandalhão Alcino. Prepara-se Swing, perna direita, levantou mal. Cortou Carlos Roberto, rebote de bola para Aranha para Elias dividiu com Mazinho. Rebote de bola para Luiz Cláudio apanhou pela meia esquerda, Luiz Cláudio ergueu para a área em profundidade, cobertura de Beto para Picasso apanhar firme. Foi boa a cobertura do Beto, impediu que o Caíto entrasse na área. Agora o Caíto põe a mão na bola, quando o Picasso estava batendo no solo, o juiz da partida apita. Picasso tocou para Beto pela meia-lua da grande área, preparando a batida de perna direita, levantou para Mazinho, deixou correr para Carlinhos retardou para Mazinho tentou na frente para Carlinhos em profundidade, vai para a cobertura, Rui girando o corpo e dando ao lateral, Cuca, ele recolhe tendo a marcação e Mazinho mandou para Luiz Cláudio, engana com a jogada de corpo, adversário, mas fica para Paulo Sérgio para Tarciso pela meia, curto para Mazinho arranca pela meia, partindo para a grande área, olha o Carlinhos livre, girou de perna esquerda para Carlinhos ao lado da área, pode partir a centrada, ergueu para a área, Loivo tentou golpe de cabeça, dividiu com Aranha, melhor para Aranha, rebate de bola para Everaldo vai ao fundo de campo, preparando a sua cruzada,
cruzou, a pelota prensada com o lateral, acaba se perdendo pela linha de fundo, batendo na rede pelo lado de fora. O Everaldo não pôde cruzar de primeira porque o Aranha fez a cobertura. Ele tentou fazer o drible com o pé direito e o centro com o esquerdo, mas saiu muito fechado, a bola ganhou a linha de fundo. A bola já está em jogo com Luiz Cláudio movimentando para o seu zagueiro Rui foi para o meio do campo, dividindo com o contrário, rebote de bola favorecendo ainda o time paraense, lançamento em profundidade de Alcino para o ponteiro esquerdo, Freitas dividindo com o adversário, que Anchieta, melhor para Anchieta, retardando ao goleiro Picasso. Apanha o goleiro do Grêmio, já se prepara para recolocar a pelota para o centro de campo. Prefere atirar curto na saída da grande área para Beto. Beto sai jogando em busca da intermediária, movimentando para Carlos Roberto. Carlos Roberto tem a marcação de Alcino, deu de presente para Swing. Swing recolhe pela meia, Swing tentou no comando de ataque para Alcino. Alcino levantou na grande área para o ponteiro esquerdo, Freitas. O bandeirinha já estava marcando o impedimento. O árbitro não confirma porque o Grêmio levou vantagem no lance. Vai embora Cláudio para Mazinho. Mazinho carregando para o contra-ataque. Mazinho chegando até a divisória do gramado, rolando para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio acompanhando a movimentação do ataque, lançou na frente, grande bola para Tarcísio, penetrou, atenção, lutando contra Mendes, atirou, defendeu o goleiro, rebote dominado dentro da grande área por Carlinhos. Gol de Carlinhos para o Grêmio. Um lançamento precioso de Paulo Sérgio a Tarcísio. Entrou, atirou, o goleiro defendeu, rebote para Carlinhos, dominou pelo meio, custou um pouco para girar para a rede, mas atirou. 9 minutos de jogo do período inicial, Grêmio 1, Clube do Remo 0, Belmonte. Isso sim, Paulo Sérgio recebeu instruções para jogar pela esquerda, mas na sua primeira participação de lance pela direita, lançou sensacionalmente a Tarcísio. Tarcísio entrou, acompanhado pelo zagueiro, atirou, a bola bateu no goleiro, Carlinhos saiu da direita, veio para a esquerda da pequena área, ajeitou com o pé direito e com o pé esquerdo finalizou. 1-0 para o Grêmio no Estádio Olímpico contra o Clube do Remo. Carlos Roberto chegando à divisória do gramado, preparando-se para fazer o lançamento, lançou longo para Tarcísio, Tarcísio correu apostando corrida com Rui, chegou primeiro, dominou a bola, enfrentou a Rui, vai tentar o drible sobre Rui, tentar a fuga pela linha de fundo, atenção, passou por Rui, grande jogada de Tarcísio, cabeceou vazio, gol de Mazinho, mergulhando na cruzada de Tarcísio, na boca do gol, a 25 minutos de jogo, marcando o Grêmio 2-0, Belmonte. O Mazinho, na divisória do gramado, trocou passes com o Carlos Alberto. O Tarcísio se deslocou pela ponta direita. Houve o lançamento longo de Carlos Alberto. Ele correu pela direita, o Tarcísio venceu o marcador no lance. Então fez o cruzamento forte a meia altura. Na pequena área, Mazinho veio para a área conferir o lance que ele tinha iniciado lá no meio do campo com Carlos Alberto. Deu um peixinho e de cabeça, 2-0 para o Grêmio. Isso sim. Dada a nova saída, o Clube do Remo tem a bola com Luiz Cláudio. Luiz Cláudio trabalhando pelo meio de campo. Luiz Cláudio olhando a colocação dos companheiros. Luiz Cláudio toca lá para a esquerda, onde está colocado o jogador que é Cuca. O lateral foi para o campo de frente, preparando a sua cruzada. É marcada pelo adversário que é Cláudio. Ainda retendo o lateral, tentando a cruzada. Quer driblar, agora mandou para o interior da grande área. Está Anchieta, atento para cortar. O Grêmio parece que liquida a fatura no primeiro tempo. Lançamento de Anchieta para Carlinhos. Carlinhos dá um drible sensacional em Cuca e é chutado pelo lateral esquerdo do Clube do Remo. Começou, Pedro. Aonde, Antônio Augusto? No Morumbi começa o jogo 13, São Paulo e Cruzeiro, informando Ipiranga. Ipiranga é a segurança de estar entre amigos. O juiz da partida vai chamar a atenção de Elias. É, mas como Elias? Quem deu o chute foi o lateral esquerdo, Cuca. Não, foi o Elias, número 4. É? Olha lá, agora entrava novamente Carlinhos e o árbitro estava marcando a falta pela meia direita. Vamos ter a cobrança por intermédio de Carlos Alberto para o time do Grêmio. Preparando-se, tocou Carlos Alberto para Mazinho, 2-0, ganha o Grêmio, Mazinho para Paulo Sérgio tentou para Mazinho, entra rebatendo de qualquer maneira Rui, a bola sobe, bate contra o gramado e perde pela linha de lado. Aqui de frente ao pavilhão, beneficiando o time do Grêmio, prepara-se Everaldo para posição da bola em jogo. Atira Everaldo para Mazinho, Mazinho lutando contra um contrário junto à linha de lado. O árbitro está marcando o arremesso favorável ao Clube do Remo. Movimentação de Aranha, Aranha para Swing. Swing é perseguido por Paulo Sérgio, perdeu a bola, quem recuperou para o Grêmio foi Carlos Alberto. Carlos Alberto está dominando. Carlos Alberto olhou, deu para Tarcísio. Tarcísio, autor intelectual do segundo gol do Grêmio, retarda a jogada para Cláudio. Cláudio prende, Cláudio está pela intermediária e rolou para Carlinhos. Carlinhos pela direita, Carlinhos vai sobre o seu marcador que é Cuca, vai tentar bater a Cuca. Ainda Carlinhos bateu, tentou o fundo de campo, foi derrubado, caiu ao solo. O árbitro marca a infração que é melhor do que um escanteio.
Bom, ele poderia, no lance, ou dar o escanteio ou dar a infração. Ele preferiu dar o escanteio, que Carlinhos cobrará lá pela direita. E na verdade para o Grêmio dá quase no mesmo. Vai cobrar Carlinhos pela ponta direita, atenção, correu para a bola, tentando para Cláudio, deu mal, entrou Cuca e cortou. Cuca para Freitas, Freitas deixa para Luiz Cláudio. Luiz Cláudio enganando ao contrário, que é Cláudio, cortando para o meio, trazendo a bola na direção do seu companheiro, que é Caíto. Caíto prende, tentando bater a Tarcísio, perdeu a bola para Tarcísio, Tarcísio vai embora, insiste Caíto, melhor para Tarcísio. O Caíto comete falta quando viu que perdia a bola para Tarcísio, que em excelente recuperação se projetava pela direita, Belmonte. Naquela posição é bom para o Loivo fazer a cobrança. Os jogadores ficam na grande área esperando o cruzamento, mas o Loivo, se quiser, pode tentar para o golo, porque a falta é lá pela direita, ele cobra com o pé esquerdo. Há um representante dos adubos Ipiranga sempre perto de você, pronto a lhe dar completa assistência e o melhor fertilizante. Vai cobrar Loivo da ponta direita, barreira de 3 homens do clube do Remo, protegendo a meta contra um possível tiro direto. Atenção, partindo para a bola, Loivo de perna esquerda, tentou para o gol no canto, segura firme o goleiro Dico. O Loivo bate bem daquela posição. Domingo passado contra o Vasco da Gama, vocês devem estar lembrados, ele atirou na trave, de lá, daquela posição mesmo. Chutou agora no canto, o goleiro defendeu. O jogo em Teresina começa às 4:30 da tarde, portanto daqui a pouco a Guaíba estará falando de lá para a cobertura de Internacional e Tiradentes, narração de Hélio Fagundes. Aqui o Grêmio ganha de 2-0 do clube do Remo. Anchieta para Mazinho, Mazinho pela meia direita, Mazinho vai carregando, Mazinho está pela intermediária, Mazinho olhando para Carlinhos, vai levando Mazinho, bateu o primeiro homem, rolou para Tarcísio, boa bola, devolução para Mazinho, Bandeirinha está marcando o impedimento. Marcou certo, a torcida vaiou, mas não adianta. O Mazinho entrou primeiro que a bola, antes de receber o lançamento de Tarcísio, estava assim. Jogo meia dúzia. Quem está no estádio deve ter percebido uma coisa. O Caíto, número 8, passou para a esquerda e o Elias, número 4, tem saído muito também pelo lado esquerdo, porque pela direita do Grêmio, com Carlinhos, Tarcísio e Mazinho especialmente, está todo o leite gremista. E o Luiz Cláudio, número 10, não joga nada. Esse cara agora que recebeu a bola. Se tiver reserva, sai no segundo tempo. Não joga nada. Luiz Cláudio para Caíto, Caíto dominando pelo meio de campo, Caíto rolando para Aranha. Aranha vai levar para a divisória do campo, ainda Aranha. Aranha observando a colocação dos companheiros, vem Loivo em cima dele, ainda Aranha. Aranha tentando enredar o adversário, tocando na direção de seu companheiro, que é Caíto. Caíto cercado por Everaldo, girou, mas no giro a bola passou pela linha de lado. O árbitro deu, foi infração que Aranha cobrou, rápido na direção de Caíto, devolução no meio para Suling. Suling tentou para o interior da grande área, está Anchieta colocado para fazer uma rebatida alta para a divisória. A bola bate no terreno, chega a Carlinhos, Carlinhos sobe, domina no peito, tem Cláudio para jogar com ele, atrasa para o lateral Cláudio, Cláudio para Carlos Alberto, Carlos Alberto para Mazinho, Mazinho vai levando pela direita, tentando passe no meio na direção de Tarcísio, Tarcísio veio para trás, olha a colocação dos companheiros, movimenta-se bem o Tarcísio, retarda a jogada para Carlos Alberto, Carlos Alberto prendendo, Carlos Alberto tem Carlinhos aberto pedindo bola, está também Tarcísio se aprofundando, Carlos Alberto não se decide ainda prendendo Carlos Alberto, os espaços vão ficando cada vez menores, Carlos Alberto acaba perdendo a bola para Luiz Cláudio, é muito demorado o Carlos Alberto para soltar, entrou para o time do clube do Remo, o jogador que é Caíto lutando contra Loivo, rebate de bola favorável a Everaldo, Everaldo prendendo Everaldo para Loivo, Loivo apanhando pela ponta esquerda, Loivo olhando a colocação de Paulo Sérgio, deixou a bola correr no meio para Mazinho, Mazinho prendendo, Mazinho vai levar a jogada para o ataque, ainda Mazinho, Mazinho para Tarcísio, Tarcísio só foi entrar o corte de Mendes, Mendes para Alcino, Alcino pisou na bola, perdeu-a para Carlos Alberto, Carlos Alberto abriu rápido para Carlinhos, abriu mal, falhou, Cuca, a bola se perde pela linha de lado. Pedro, jogo meia dúzia começou no Presidente Vargas, Fortaleza e Nacional informando Ipiranga. Prepara-se para o movimento manual, Carlinhos, Carlinhos para Cláudio, Cláudio devolve de cabeça para Carlinhos, Carlinhos está bem aberto junto à linha lateral do gramado, vai cruzar, perna direita, tirou fechado, a pelota passa, segura o goleiro Dico, caiu com ela na linha de fundo, Belmonte, ou não? O corpo foi para fora do gramado, mas ele conseguiu deixar a bola em jogo. O cruzamento do Carlinhos foi fechado, se a bola desce um pouquinho mais, podia cair dentro do gol. Atenção, senhor José Weimer Viana, atenção, senhor José Weimer Viana, estão solicitando a sua presença em casa em virtude de não passar bem o seu irmão. Senhor José Weimer Viana, é solicitada a sua presença em casa pelo senhor José Luiz, é quem solicita, uma vez que seu irmão não passa bem. Bola com Anchieta, Anchieta dominando ao lado da grande área, cortando esplendidamente o adversário e rolando a bola para Cláudio. Cláudio avança pela intermediária, Cláudio vai carregando, Cláudio para Mazinho. O Grêmio jogando tranquilo, ganhando de 2-0 do clube do Remo no primeiro tempo. Isso em campeonato nacional não é muito comum. Carlos Alberto a Tarcísio, Tarcísio prendendo pela meia. Joga bem o time tricolor, Tarcísio retarda para Cláudio, Cláudio a Carlinhos. Carlinhos enfrenta o seu marcador que é Cuca, vai tentar bater a Cuca, ainda Carlinhos trazendo para o meio, Carlinhos para Carlos Alberto. Carlos Alberto devolvendo para Carlinhos, Carlinhos enfrenta o seu marcador que é Cuca, vai tentar outra vez o dribbling. Cuca vai recuando, ele tentou a passagem na bola para Tarcísio, a toque que o árbitro marca de Mendes. O Tarcísio corria para receber o lançamento que
Estavam ali fazendo o jogador Carlinhos quando houve o toque, bem assinalado pelo juiz, pelo bandeirinha e confirmado pelo juiz. Quando você precisar, Ipiranga está perto. Amigo é para essas coisas. Vamos ter a cobrança para o time do Grêmio. Quem é que está lá? Cláudio e Loivo. Deve ser o Loivo de novo, né? Estão lá Cláudio e Loivo. É Loivo que vai outra vez tentar a mesma cobrança. Da vez anterior estou forte no canto. Preparando-se Loivo, atenção, autorizado pelo juiz. Partiu Loivo, perna esquerda, tirou para o canto, defendeu. Ele chuta bem, é de longe, a bola vem com força. Ele chuta muito bem, porque usando o pé esquerdo lá da direita e com pouca gente na barreira, ele tem facilidades. Até agora acertou todas no golo. Aranha na direção de seu companheiro que Elias. Elias devolveu o enforcado para Aranha. Aranha conseguiu para Swing. Swing lutando contra Everaldo. Entrou para cortar para o time do Grêmio. Loivo, o árbitro marcou. Falta de Loivo sobre Swing. Eu concordo com vocês com relação ao chute do Loivo. Só não tem malícia. Vocês observem que aquele anterior foi a mesma coisa que esse aí. O goleiro já sabe, é telegrafado o chute. Bola pelo meio de campo, um instantinho, Hélio Fagundes, bola com Elias, Elias para Aranha, Aranha para Swing, Swing pela intermediária, Swing vai partindo para o campo de frente, está pela intermediária, é o jogador mais lúcido do clube do Remo, ainda Swing, Swing rolando no meio para Alcino, o grandalhão tentando bater a Carlos Roberto, dando velocidade, tocou agora para a ponta esquerda, Freitas, Freitas apanha, tenta bater o seu marcador que é Cláudio, Cláudio cercando, ele atrasa para Cuca, o lateral esquerdo devolve para Freitas, o bandeirinha está marcando impedimento, o juiz ficou olhando para a bandeira, esperando que o bandeira marcasse para então confirmar. Rádio Guaíba de Porto Alegre comandando a rede Ipiranga dos Esportes, bola retardada no meio de campo por Tarcísio na direção de seu goleiro que é Carlos Roberto lançou na frente para Carlinhos, o bandeirinha está marcando o impedimento de Carlinhos. E é verdade que quando um juiz começa a brigar com o seu auxiliar fica difícil. A gente nota a perturbação do senhor von Mengen, depois de em duas oportunidades não ter as suas sinalizações ratificadas pelo árbitro Sebastião Rufino. Há um nítido desentendimento no que tange a arbitragem entre o senhor Sebastião Rufino e o seu auxiliar José Carlos von Mengen. Bola com Beto, Beto dominando pela zaga, Beto tocando na direção de Everaldo, Everaldo rolando para Paulo Sérgio vai se acercando da divisória do campo ainda Paulo Sérgio tocou para Tarcísio, Tarcísio enganava bem o primeiro homem, lutou contra a Aranha, perdeu a bola, o árbitro está marcando, falta de Aranha sobre Tarcísio pela ponta esquerda de ataque do Grêmio. E o Tarcísio não gostou, porque a falta do Homem-Aranha foi vencida, né? Ele já tinha passado pelo jogador. Sebastião Rufino em Porto Alegre positivamente não dá sorte. Vamos ter a cobrança por intermédio de Everaldo. Cobra Everaldo e cobra mal, entra cortando Elias para o time do clube do Remo. Avançando Elias pela intermediária, prepara-se para fazer o lançamento em profundidade. Ainda Elias preferiu deixar para Caíto pelo meio de campo. Caíto lutando contra Loivo. Loivo acaba derrubando o jogador do clube do Remo. O árbitro marca a falta pela divisória. Vamos ter a cobrança por intermédio de Elias. Cobrou Elias para Mendes. Não, quem domina pelo outro lado é Rui. O zagueiro vai se destacando, partindo para o campo de frente. Não, é Mendes mesmo. Rui ficou pela direita. Mendes rolou, cortou parcialmente. Anchieta, rebote de bola para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio tocando para Everaldo. Everaldo recolhe e adiantou outra vez para Paulo Sérgio da intermediária, vai para o meio de campo. Ainda Paulo Sérgio para Carlos Roberto preparando-se para fazer o lançamento. Lança Carlos Roberto para Carlinhos, antecipação de Cuca. Sobe para o Grêmio, recuperando em excelente jogada. Mazinho de cabeça para Carlinhos. Carlinhos coloca na grama, tentando bater a Cuca. Perdeu, tentou recuperar. Entrou Luiz Cláudio auxiliando o companheiro. Luiz Cláudio atrasa na direção de Mendes. Mendes faz a batida de perna direita para o lateral Cuca. Cuca recolhe junto à linha de lado, lança em profundidade pelo alto para Swing. Swing vai correr, marcando por Anchieta. Caem os dois. A pelota fica no gramado, levanta-se primeiro Swing. O árbitro estava interrompendo, marcando. Empurrão de Swing sobre Anchieta. Fica caído o zagueiro central do time do Grêmio. Quando o sinal está marcando 40 minutos de jogo no primeiro tempo. Grêmio 2-0 sobre o Remo. O Aloysio Brasil, o técnico, mudou. Botou agora o Rui pelo lado direito da zaga e o Mendes pelo lado esquerdo. Vamos ver o Edgar Schmidt em Teresina, no Piauí. Se aproveita a interrupção do jogo em Porto Alegre para algumas informações sobre o jogo internacional e Tiradentes. A verdade é que dentro de 5 minutos vocês poderão com mais calma falar daí. Melhor, acho que é melhor, né, Pedro? Ao final do primeiro tempo eu entro daqui com as duas escalações, já que o jogo começará apenas às 4h30. Ok, Edgar. Bola com Everaldo. Everaldo dominando pela intermediária. Everaldo vai para o meio de campo. Everaldo alonga para Tarcísio. Tarcísio não pôde dominar. O passe foi envenenado. A bola se perdeu pela linha de lado. É lance de lado para o time do clube do Remo. Movimentação de Rui para Elias para Caíto. Caíto trabalhando pelo centro de campo. Caíto preparando-se para fazer o lançamento. Ainda carregando Caíto. Caíto olhou para a direita. Aranha desistiu. Preferiu retardar a bola para Rui. Vai carregando Swing pelo meio de campo. 41. Swing prendendo. Swing vai tentar o lançamento para o interior da grande área. Tentou agora para direto pela linha de fundo. É tiro de meta, Lupe. E o Picasso fica aquecendo sozinho porque está tendo muito pouco trabalho nessa partida. Desta vez o Swing, numa das poucas oportunidades do Remo, experimentou um chute de fora da área, mas completamente torto, longe da meta de Picasso. Lançamento feito em profundidade para Tarcísio. O bandeirinha está marcando impedimento e o árbitro confirma. Acho que botaram o Ruim de ponta direita agora, hein? O Luiz Cláudio, número 10, para não tirar do time, botaram de ponta direita. Não joga nada esse número 10.
Bola com Elias, Elias está pela intermediária. Elias fazendo o lançamento na direção de Caíto. Caíto prende, marcado por Paulo Sérgio, tentando fugir da marcação de Paulo Sérgio. Ainda Caíto trabalhando, Caíto tentando fazer o lançamento em profundidade para o Alcino. Sobe e corta de cabeça Anchieta. Anchieta para Carlos Roberto, Carlos Roberto prendendo. Carlos Roberto adiantando para Loivo, Loivo recolhe. Vai embora Loivo, Loivo acercando-se do meio de campo, agora tendo velocidade, batendo a Caíto, tentando rolar para Everaldo. Foi atingido na perna esquerda o jogador Loivo, fica sentindo a perna direita. Aliás, bola dominada na zaga por Aranha. Aranha para Luiz Cláudio, 42, Luiz Cláudio vai para a divisória do campo, o preferido do Lauro, chegando até a divisória do gramado, ainda o número 10, dando toque de perna esquerda atrás na direção do Elias. Elias prende, Elias avança, vai chegando até a intermediária, ainda carregando o Elias. Elias deu para Caíto, Caíto prende, o time do Clube do Remo tocando a bola pelo meio de campo, passe agora para Alcino. Loivo cai de novo, já estava machucado, agora parece que se machuca definitivamente, pelo menos de forma a provocar a intervenção do departamento médico. Bom, em menos de 2 minutos, 2 batidas na perna. O Loivo desse jeito vai ter que acabar saindo mesmo. Embora ele caia com muita facilidade, dessa vez parece que foi atingido. Olha, o Mazinho estava deitando e rolando nessa partida para cima do Luiz Cláudio, número 10. O Mazinho pela direita do Grêmio e o Luiz Cláudio pela meia esquerda do Remo. Só reclamando, fazendo gesto, o número 10 não joga nada. Agora não vai ter refresco o Mazinho, porque foi o Swing, número 7, que estava aqui perdido na ponta direita com a sua experiência, para cima do Mazinho. Está lá na meia esquerda do Remo, o Swing. E o Luiz Cláudio, que eu disse, não joga nada, veio aqui para a ponta direita, está cada vez mais perto da linha marginal do campo. Agora, mais culpado é o Aloysio Brasil, né, Lauro? Deixa o Swing, um jogador experiente na ponta direita esquecido, e bota o Luiz Cláudio antes na meia cancha. É, mais culpado porque ele já conhece o Luiz Cláudio há tempo. Eu estou conhecendo agora e estou vendo que é isso aí, né? Rádio Guaíba de Porto Alegre, com ela, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão. Em Porto Alegre, Grêmio 2, Clube do Remo 0. Jogada errada de Carlos Roberto, perdendo para Swing. Swing ataca pelo comando. Swing atingindo a intermediária, ainda Swing de perna esquerda, tentou a passagem para Luiz Cláudio, cortou o Everaldo. Everaldo na direção de Loivo, Loivo que está recuperado, mas está claudicando um pouco. Conseguiu dar o passe atrás para Mazinho, Mazinho recolhe. Vai embora Mazinho, cruzando a divisória e observando a colocação dos companheiros. Ainda Mazinho soltou para Carlinhos pela ponta direita. Carlinhos chama na marcação, a Cuca retarda para Carlos Roberto. Carlos Roberto devolve para Carlinhos. Carlinhos pela intermediária, vai carregando Carlinhos, vai para cima do seu marcador, que Cuca vai tentar batê-lo, recuando Cuca, avançando Carlinhos, Carlinhos levou para junto a linha de lado, não consegue a passagem, agora há outro jogador por perto que é Elias, ele quer bater os dois, é muito difícil, acaba perdendo para um deles que é Cuca, insiste Carlinhos, melhor para o lateral do Clube do Remo, ainda insiste Carlinhos, agora Cuca tira sobre Carlinhos, a bola dá volta para Cuca, afasta então na direção do seu companheiro que é Freitas, ele recolhe pela intermediária, dá o toque na direção do seu companheiro que é Swing, Swing trabalhando, Swing vai para o meio de campo, 44, Swing chegando até a divisória do gramado, marcado por Mazinho, adiantou para Alcino, o comandante de ataque atira em profundidade para Freitas, passe muito longo, uma verdadeira atrasada de bola para o goleiro Picasso. Apanha Picasso, Picasso para Everaldo, vai terminar o primeiro tempo em Porto Alegre. Vitória do Grêmio por 2-0. Bola com Paulo Sérgio chegando na divisória do gramado, o árbitro trila o apito. Termina o primeiro tempo de jogo no Estádio Olímpico. Vitória parcial do Grêmio 2-0 sobre o Clube do Remo de Belém do Pará. Quem prefere os postos Ipiranga tem amigos por toda parte. Colocando-se as duas equipes em Porto Alegre, Grêmio e Clube do Remo para o segundo tempo. E o Remo voltou com ruindade, aquele 10 na ponta direita, agora fixo na ponta direita e pronto para sair ali, qualquer coisa ele já está direto. Ouvem a Rádio Guaíba de Porto Alegre, comandando a rede Ipiranga dos Esportes. Estamos falando do Estádio Olímpico e também de Teresina na cobertura de Internacional e Tiradentes. Hélio Fagundes voltará dentro de instantes para a narração do primeiro tempo de jogo Internacional e Tiradentes pelo Campeonato Nacional. Aqui o Grêmio parece que liquidou o Clube do Remo no primeiro tempo. Iniciada a etapa complementar. Saída para o time de Belém do Pará. Lançamento de Aranha na direita para Luiz Cláudio. Luiz Cláudio vindo para trás. Ainda Luiz Cláudio trabalhando. Luiz Cláudio retardou no meio de campo na direção do seu companheiro que é Rui. Ele prende, marcado por Tarcísio, é Swing. Swing, camiseta número 7. Swing retardando para Elias. Elias dando toque para Alcino. Alcino recolhe pela meia esquerda. Alcino vai tentar fazer a sua jogada. É marcado por Mazinho. Retarda para Elias. Elias prendendo pelo meio de campo. Elias dando toque para o ponteiro esquerdo Freitas. Freitas recebe a carga de Cláudio. Retarda outra vez para Elias. Elias prende. Está um pouco adiante da divisória. Mandou para Swing pelo meio. Swing é policiado por Carlos Roberto. Carlos Roberto ainda marcando. Swing tentou na frente. Corta Anchieta em bonita antecipação. Anchieta para Mazinho. Mazinho para Carlos Roberto. Carlos Roberto trabalhando pela intermediária. Carlos Roberto para Mazinho. Mazinho tentou atirar nas pernas de Alcino pelo meio das pernas. Bateu em Alcino. Ficou para Carlinhos. Carlinhos para Mazinho. Mazinho organizando a jogada pela meia direita. Mazinho vai correndo. Atravessando o gramado. Ainda Mazinho. Mazinho mudou a jogada lá na esquerda para Everaldo. Everaldo recolhe. Everaldo está sobre a divisória. Rasteiro para
para Carlos Alberto. Carlos Alberto prende. Carlos Alberto rola na direção do seu companheiro, que é Mazinho. Mazinho prendeu pela intermediária, mandou a Tarcísio, devolução ao contrário. Mazinho para Tarcísio, entra para cortar o lateral esquerdo, Cuca. Toca a pelota na direção de Elias. Elias prende pela intermediária. Elias no meio, na direção do seu companheiro, que é Mendes. O grandalhão, zagueiro, camiseta número 3, vai chegando ao televisório do gramado. É marcado por Carlos Alberto, ainda prendendo o número 3, Mendes. Mendes vai fazer o lançamento para o campo de frente, retendo a pelota pelo meio de campo, ainda Mendes. Mendes vai levando pela meia direita, tentou o lançamento para a grande área em profundidade, vai sair Picasso com a cobertura de Anchieta, a pelota é tranquila para o goleiro. Ele com o pé vai conduzindo-a para o limite da grande área. Agora com as mãos manda Picasso para Mazinho. Mazinho tentando atirar sobre o adversário, que Elias. Ficou o rebote de bola favorável a Freitas. Freitas para Elias. Elias a Freitas. Boa jogada. Avança o ponteiro esquerdo sobre a marcação de Cláudio. Vai tentar bater o Cláudio. Cerca melhor para Freitas. Freitas retarda para Elias. Elias pela intermediária. Elias para Swing. Swing atraindo a marcação de Carlos Alberto. Rolou no meio na direção do seu goleiro, que é Caíto. Caíto entrando, lutando contra Carlos Alberto. Bateu em Anchieta. Voltou para Caíto. Foi para a área. Quando Carlos Alberto recua na direção de Picasso. Caíto caía na meia-lua da grande área, Belmonte. E ele ficou reclamando falta, mas acontece que ele adiantou demais a bola, perdeu o equilíbrio, chocou-se, não houve nada, estava certo o juiz da partida não marcando. Movimentada a bola por intermédio de Picasso. Picasso para Beto. Beto pela quarta zaga. Vai carregando a bola pela intermediária em busca do meio de campo. Ainda o zagueiro do Grêmio. Chegou até a divisória do campo. Tentou soltar na esquerda. Soltou mal. Ficou a bola para Aranha. Aranha prepara-se para fazer o lançamento para o meio. Já vem Beto em recuperação, se recolocando na linha de zaga, enquanto Aranha continua prendendo a bola. Mandou no meio para Swing. Boa bola. Tentou para o Alcino. Rebate Anchieta. Rebate de bola favorável ainda ao time do Clube do Remo. Quem domina Luiz Cláudio. Luiz Cláudio prendendo pelo meio. Luiz Cláudio olhou para a direita. Rolou para Aranha. Aranha recolhe pela intermediária e prepara-se para fazer a cruzada. Aranha devolve para Luiz Cláudio. Luiz Cláudio para Swing. Swing perde o controle para Everaldo. Everaldo para Loivo. Loivo pela intermediária. Loivo olhando para a colocação dos companheiros. Retarda para Everaldo. Everaldo na esquerda para Loivo. Deu mal. Entrou, cortou Aranha. Tentou recuperar. Loivo caiu. Aranha. Falta sobre o lateral direito que o árbitro assinala. Rádio, segundo informações da Embratel, caiu o circuito entre Teresina e Fortaleza e a mesa está tentando, ao mais rápido possível, restabelecer esse contato para que possamos contar com Hélio Fagundes no jogo Tiradentes Internacional, jogo 4 da Loteria Esportiva. Quem prefere os postos Ipiranga tem amigos por toda parte. Rádio Guaíba de Porto Alegre comandando a rede Ipiranga dos Esportes. Vamos ter a cobrança de tiro de canto favorável ao Clube do Remo por intermédio do número 10, Luiz Cláudio. Colocando a pelota no gramado, Luiz Cláudio vai correr para a bola, atenção, correu Luiz Cláudio, bateu fechado, segurou Picasso. O Lauro vai reconhecer que na cobrança de escanteio o homem é bom. Ah bom, menos isso ele sabe fazer, o Luiz Cláudio. Lateral, ele cobra bem, escanteio cobra bem. Olha, tá bom o negócio pro Grêmio, porque o Remo vem pra cima e tá se abrindo. Não tem condições de fazer gol, não tem teoricamente condições de fazer gol e pode dar maior espaço ao Grêmio para ampliar o placar. Com a Guaíba Rádio Timbiras de São Luís do Maranhão. Prepara-se Cláudio para mandar para o campo de frente. Levanta Cláudio para Tarcísio. Quer dominar, não consegue. Estende a perna. Fica sentido, não houve nada. A bola é dominada por Mendes. Mendes adianta na direção do seu companheiro, que é Caíto. Caíto prendendo pelo meio do terreno. Caíto vai fazer o lançamento para o campo de ataque. Ainda Caíto. Caíto lançou em profundidade para Alcino. Cobertura de Beto. Alcino conseguiu recuperar a posse da bola, mas perdeu para Loivo. Ainda recupera Alcino. Alcino trazendo pelo meio. Alcino prendendo perna esquerda, tentando o lançamento para Freitas. Bonita a bola, mas o bandeirinha está marcando. Impedimento de Freitas, que fica reclamando. Loteria. Fala. Jogo 6 no Presidente Vargas, Fortaleza 1, Nacional 0, em Fernando Ipiranga. Quem prefere os postos Ipiranga tem amigos por toda parte. Preparando-se Picasso para movimentar, movimentou Picasso para Cláudio, Cláudio devolvendo para o goleiro Picasso. Picasso com a bola dentro da grande área. Pode ser que não aumente o placar porque o Grêmio está desinteressado. Aí tá tocando bola, não tem pressa. Tá certo, 2-0, o campeonato nacional é longo para Chuchu. Bola de Cláudio para Carlinhos. Carlinhos recolhe pela ponta direita. Carlinhos retrocede para Cláudio. Cláudio tocando para Carlos Alberto. Carlos Alberto pelo meio, sinal marcando. 5 minutos de jogo do período. Muito bem. Esta foi nossa homenagem a Pedro Carneiro Pereira, um dos maiores, se não o maior narrador esportivo da história do Rio Grande do Sul. Quero agradecer por demais a companhia de cada um de vocês e também aos trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção de Pedro Alt. Prometendo voltar no próximo final de semana e já anuncio uma homenagem aos 80 anos de Edson Arantes do Nascimento, o grande, extraordinário, único Pelé, no nosso Arquivo Guaíba, que parece ser infinito. A todos, uma boa noite e até o próximo final de semana. Arquivo Guaíba, a história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação, Luiz Magno. Produção, Pedro Alt. Arquivo, José Moacir Bittencourt. Edição, Davis Rodrigues.